Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Gente, já deixa eu dar um recado, tá? Eu tô gravando meus vídeos aqui, computador, vocês sabem como é, né? O áudio tá chegando um pouquinho atrasado aí, tá bom? Espero que esse aqui fique bom, mas dá pra entender, tá? Vocês vão ver aí que meu computador não tá essa maravilha toda. Meu computador novo ainda não dá pra gravar, que minha webcam não chegou. Gente, pra aula de hoje eu quero pedir uma coisa especial pra vocês. Pega o caderno, pega o livro, tá? Pega lá suas canetas. Canetas, eu tenho meus jogos de canetas aqui agora, tá? Tá bom? Tem uns alunos aí que gostam de canetas. Olha minhas canetas. Eu tenho réguas, eu tenho caneta com bonequinha na ponta. Olha que linda minha boneca. Eu tenho caneta com flor. Tenho caneta com flores. Eu tenho marca-textos lindos, tá? Bom, mas é isso. Peguem as canetas, pega o caderno que tem umas coisas importantes pra gente anotar hoje, alguns nomes importantes que vocês não podem esquecer, tá? Então pega aí, pega o caderno, pega o livro, pega os marca-textos, que nós vamos começar a aula com a nossa vinheta mais famosa do mundo. Isso aí, galera. O negócio é o seguinte: nós vamos começar hoje falando sobre as desigualdades no mundo atual. E aí eu preciso saber o seguinte: como é que eu faço para saber se o mundo está desigual? Por que o país é mais rico? Por que o país é mais pobre? Como eu calculo isso? Como eu utilizo? Eu chego e olho e falo: esse país é rico, esse país é pobre. Percebe? Se você for lá no Morumbi, em São Paulo, você vai olhar lá a riqueza, lá os prédios, na Berrine, lá você vai falar, o Brasil é um país rico. Mas o Brasil não é um país totalmente rico, tá? Então a gente tem que entender como é que é feito para calcular essa questão do desenvolvimento, da riqueza, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Então muita atenção, são temas complicados, eu vou falar até mais devagar, para procurar chegar no tema certinho aí para vocês entenderem, tá? Essa aula vai demorar um pouco mais e a gente vai vendo aí. Então, beleza, galera, lá no capítulo 4, tá? Página 378 para frente. Gente, eu já começo numa imagem aqui, ó. Olha só essa imagem, ó. A favela, tá? A comunidade. E olha os prédios no fundo. Tá vendo? Então, se produz muita riqueza no mundo, galera. Mas essa riqueza nem sempre é bem distribuída. E a gente vai tentar entender um pouco disso, tá? Então o texto ele já começa aqui, ó. Logo na 380 já vai começar falando o seguinte, ó. Que as desigualdades econômicas podem ser verificadas na paisagem, por meio dos contrastes refletidos nas condições de moradia, na infraestrutura dos bairros. Meu, se você for, já não falei lá, se você for no Morumbi, nossa, São Paulo é lindo. Se você vir aqui na parada de Taipas, onde eu moro, vocês vão ver aqui a visão que eu tenho da minha janela, certo? Lá no morro, o povo ocupou o morro de Taipas, certo? E aí, pela paisagem eu já consigo ver quem é mais rico, quem é mais pobre, quem tá numa situação melhor, quem não tá, quem vive aqui na beira do riozinho aqui, certo? E aí a gente vai vendo essa situação. Tem um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, chama PNUD, tá? Eu costumo chamar de PNUD, certo? O PNUD, ele funciona da seguinte forma, galera. Ele mediu, ó, em 2013, ele fala que 767 milhões, ou seja, 11% da população, viviam com menos de $1,90 por dia, tá? Esse $1,90 por dia, os caras decidiram o seguinte, eles pegaram o salário, tá? Transformaram em dólar e dividiram por 30 dias. E aí eles fizeram o cálculo do seguinte: quem ganha menos de $1,90 por dia vive abaixo da linha da pobreza. Então toda vez que fala assim, olha, você está abaixo da linha da pobreza, a pessoa, nossa, esse cara vive abaixo da linha da pobreza. Ou seja, ele ganha menos de $1,90 por dia. Tá? Daria aí, vamos fazer um cálculo de cabeça, vamos pôr $2 por dia. Certo? $2 por dia, 30 dias, $60. Certo? $60. $60. Certo? $60. O dólar está R$5, 6 vezes 5, 30. R$300.
Quem ganha 300, abaixo de 300 reais por mês está abaixo da linha da pobreza. Quem ganha acima não está abaixo da linha da pobreza. Certo? Isso mais ou menos aqui fazendo um cálculo de cabeça com vocês, tá? E aí é o dado que eles mostram. Tem um gráfico aqui, galera, muito bacana mesmo. O que ele mostra para nós? Ele mostra o seguinte, olha só, que alguns lugares, por exemplo, na Ásia, 62% das pessoas no ano, aqui ó, é o ano de 1990, é o que está em vermelho, e 2013 é o que está em verde. Então eles fizeram uma comparação de 2 anos diferentes. Tá? Em 1990, 62% das pessoas na Ásia viviam abaixo da linha da pobreza. Certo? E esse número diminuiu. Significa que a melhoria de vida melhorou. Caiu para 4%. Tá? Olha na África. Em 2013, 55% vivia na linha da pobreza. Ainda não diminuiu muito. Hoje é 44% em 2013. Tá? Olha no sul da Ásia. Tá? Que é a Ásia Oriental e Pacífico. No sul da Ásia, ó, era 44%, caiu para 15%. No Caribe era 14%, caiu para 4%. Certo? Caribe e América Latina, que é onde a gente vive. Tá? Oriente Médio também, ó. O Oriente Médio não tinha tanta pobreza. Manteve. E aí, aqui é o gráfico, o dado do mundo. No mundo, tá? No mundo, 36% das pessoas viviam na linha da pobreza. Caiu para 11%, mas ainda tem 11% da população vivendo em condições precárias, tá? Isso é importante para a gente, é importante a gente ter esse dado, essa informação, tá bom? E aí é o seguinte, por que gera esse problema? Porque a renda, pessoal, está mal distribuída, a riqueza está mal distribuída. Tudo que se produz no mundo não tem uma divisão justa e igualitária. Essa divisão não está sendo bem feita. Tá? Eu sempre gosto de dar esse exemplo que eu acho muito legal. É como se eu pegasse um pacote de bala, tá? Se eu peguei um pacote lá de 100 balas, eu peguei um pacote, tinha 100 balas no pacote, a sala tem 25 alunos, eu teria que distribuir 4 balas para cada aluno, certo? Isso é uma distribuição igualitária, estou distribuindo a bala igualmente. Mas eu posso pegar o meu pacote de bala e dar 50 balas para o aluno que eu mais gosto. Então eu pego um aluno de cada sala, eu dou 50 balas pro cara, falo, ó, você é o melhor aluno de geografia, tem as melhores notas, participa da aula, faz a lição de casa, entrega todos os trabalhos, vou te dar aqui 50 balas. E aquele aluno que fala, eu não gosto de geografia, não vou nem falar quem é, hein? Ó, ela sabe, não vou nem falar quem é. Esse aluno que não gosta de geografia, o que acontece? Eu vou lá e dou uma bala. E aí, para os outros, eu distribuo lá 2 balas, uma bala aqui, 2 ali. O que aconteceu? Eu fiz uma distribuição que não é igualitária. Um aluno vai ficar com muita bala, outros vão ficar com pouquíssimas e outros com quase nada. Tá? É assim que funciona a distribuição. Uma distribuição ruim de renda, uma má distribuição da riqueza. No país, nós estamos assim. Poucos habitantes têm muito dinheiro, outros têm um pouco de dinheiro e alguns não têm quase nada. Vivem lá embaixo, abaixo da linha da pobreza. Tá bom? A gente vai perceber que na região da África, em algumas regiões da Ásia, essa linha da pobreza é maior. Tá bom? É assim que funciona. E aí, gente, nós vamos ter que definir. Como é que nós vamos definir, então, essa riqueza? Tá? Nós usamos, para definir essa riqueza, alguns indicadores. Esses indicadores vão ajudar vocês na vida, principalmente para assistir o Jornal Nacional. Vocês vão entender tudo agora de Jornal Nacional a partir de hoje, tá? Primeira questão do indicador. O primeiro nível de indicador que a gente vai usar para medir isso daí. Gente, vai grifando o que eu vou falando. Já anota, ó. Pega no caderno, agora a gente vai começar a anotar. Primeira coisa, anota aí na frente. PIB. P-I-B. P-I-B. Certo? O PIB é a primeira coisa que a gente utiliza para medir. O que é o PIB? Já grifa aí, ó, marca aí, ó. É um indicador econômico que representa a soma de toda a riqueza gerada num país em determinado período. Geralmente, gente, o PIB é medido a cada 3 meses. Então é o PIB do primeiro trimestre, o PIB do segundo trimestre, do terceiro e do quarto.
Tá bom? E aí eles falam, ó, o PIB brasileiro subiu, o PIB brasileiro diminuiu. Então é a riqueza brasileira. É legal isso que outro dia eu tava conversando com uma aluna aqui, com os alunos, eu entrei numa comunidade só tinha alunos, os caras me adicionaram, alunos da antiga, lá dos anos 2000. Aí teve uma menina chamada Tatilene, ela falou assim, professor, eu lembro até hoje do PIB, é a soma da riqueza que foi produzida no país. Eu falei, nossa, pelo menos alguma coisa você aprendeu. Tá? Então, o PIB, galera, é a soma dessa riqueza. Gente, tudo que o país produz, como é que soma uma riqueza? Tudo que o país produz emite nota. No campo tem que emitir nota, as pessoas que produzem, as indústrias tal. Toda nota que é emitida, todo serviço que é feito, que é gerado uma nota fiscal no país, tá? É marcado. Quando eu registro no sistema de nota fiscal do governo, o governo vai recebendo toda a riqueza que vai sendo produzida. Então, toda a venda, toda a riqueza, todo o lucro, tudo que vai sendo produzido no Brasil, o Brasil vai somando, tá? Então, a gente sempre calcula a riqueza. Cada trimestre, olha, o PIB brasileiro foi de 2 trilhões, o PIB brasileiro do segundo trimestre foi de 3 trilhões, caiu o PIB, subiu o PIB. Sempre você vai ouvir falar isso no jornal. Só que o PIB, galera, não garante a gente ver se essa renda é boa. Porque o que acontece? Isso é o que foi produzido. Não quer dizer que foi distribuído. Certo? Então, primeira coisa, o PIB ele já diz o seguinte, ó, produziu-se. Tá? Segunda coisa, tem um cálculo que eles utilizam que é a renda per capita. A renda per capita, galera, o nome é o seguinte, ó, renda vem do latim, tá? Per capita, por cabeça, certo? Por cabeça, ok? A renda per capita significa o seguinte, tá? Que é o PIB de um país dividido pela população, tá? Só que aí, galera, é uma média. E quando eu faço uma média, eu gero um problema. Lembra, eu já falei para vocês sobre média no ano passado, não falei? Quando eu gero uma média, eu crio um problema. Porque eu pego toda a riqueza e divido pelo número de habitantes. Mas na vida real não tá dividido assim. Tá? O PIB, quando eu pego o pacote de bala e falo, ó, eu tenho 100 balas, eu vou dividir para 25 alunos, isso é uma divisão per capita, eu estou dividindo por cabeça. Cada cabeça vai receber o mesmo valor. Só que quando eu divido da outra forma que eu falei para vocês, eu dou 50 balas para o melhor aluno, tá? Pro pequeno grande gênio. E dou uma bala só para aquela aluna que eu não gosto, o que acontece? Certo? Eu estou dividindo de forma igualitária. Ou de forma desigual. Tá? Eu estou gerando um problema. Certo? Então não dá para usar a renda per capita nessa divisão. Dá até para saber, olha, a renda per capita, a renda média. Por que é bom isso? Para a gente saber quanto que o brasileiro deveria ganhar. Ó, você vai lá e faz o cálculo. Você fala, meu, o Brasil produziu tanto, o tanto de brasileiros é tanto, eu faço a divisão. Olha, a renda per capita deu 28 mil. Um exemplo, tá, gente? Deu 28 mil por ano, eu tinha que ganhar. Eu tô ganhando 30 mil. Opa, eu tô ganhando mais do que eu deveria. Ou eu tô ganhando 15 mil, pô, tô ganhando menos do que a riqueza que é produzida no país, do que é o que seria justo para mim. Tá bom? Então esse é o PIB, essa é a renda per capita. Tem um mapa aqui que ele vai mostrar algumas rendas per capita no mundo. Tá? Então a gente vai ver que nos países onde está escuro, a renda per capita é maior. A renda per capita é acima de 24 dólares, 24 mil dólares. Tá? Esse número, galera, foi a renda per capita em 2016, é a renda per capita do ano. Então, olha só, a renda per capita nos Estados Unidos, ó, era de quase 25 dólares, 25 mil dólares por ano. Então, olha lá, Canadá, Estados Unidos, os países da Europa, a Austrália, os países ricos, tá? Olha a renda per capita que eles usaram no Brasil aqui, ó. Seria a terceira tonalidade de cor, ó. Entre 5 mil dólares e 14 mil dólares. Tá? Mas você tem países que os caras ganham abaixo de 1.000 dólares. Certo? Então tem países aí que você vai ver que a renda per capita das pessoas... Por quê? Porque o país produz pouco e há muita gente. Então a renda per capita já é baixa. Tá? Teria que ser baixa. Aí fala um pouquinho aqui de renda. Aí nós vamos ver o seguinte. Precisamos calcular o desenvolvimento. Como que eu calculo o desenvolvimento de um país? Tá? Como que eu calculo? Certo? O PIB, ele não é a melhor forma, porque é o que ele está falando. Ele dá riqueza
mas a riqueza não funciona. Então a ONU, ela fez o quê? Ela criou um indicador novo. A gente vai chamar esse indicador de IDH. A gente vai chamar o indicador de IDH. Anotem aí. IDH. Ah, eu falei o que significava PIB. PIB, Produto Interno Bruto. Marquem aí, Produto Interno Bruto. É a riqueza, e marca bonitinho. Marca o que é renda per capita, que é renda por cabeça ou por pessoa, tá? Marquem aí bonitinho. E aí nós vamos pro IDH. Deixa eu mostrar o que é IDH e eu volto nos outros indicadores. IDH também foi criado pela ONU, tá? Também foi criado pela ONU. O IDH significa o seguinte, marquem aí, ó, Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Ele foi elaborado pela ONU e ele é medido da seguinte forma, galera. O IDH ele é medido assim, eu já volto lá em cima na outra página, tá? O IDH ele funciona da seguinte forma, ele é medido de 0,0 a 1. 1,0. Então, por exemplo, se o país tem IDH 0,579, é assim que é calculado, é assim que é aparecido os números, tá bom? Então ele vai variando. Tem 3 tipos de IDH, galera, 3 tipos de IDH. Vocês vão ver aqui, ó, o alto, que vai de 0,700 a 0,799, o médio, que vai de 0,500 a 699, e o baixo, que vai de 0 a 0,499, tá? Gente, o IDH alto significa que um país é rico, é desenvolvido, a população tem uma qualidade de vida boa, tá? Então o país é rico, é o que tá falando nesse texto, tá? Vocês vão, conforme for marcando, vai lendo que vocês vão vendo. O IDH diz o seguinte, que a pessoa tem um nível desenvolvido, o país tem um nível desenvolvido. Esses são os países com IDH alto, certo? E aí tem o IDH médio e baixo, que aí já são países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. Países que ainda não se desenvolveram, que não tem, ó, tá vendo aqui, ó? Olha só. Aqui fala, ó, IDH alto apresentam renda per capita elevada, certo? IDH médios e baixos são considerados subdesenvolvidos e geralmente apresentam más condições de distribuição de renda e serviços públicos precários. Alguns países consideram desenvolvidos e atingiram o IDH considerado alto nas últimas décadas, como é o caso do Brasil. São chamados países em desenvolvimento ou emergentes. Então nós temos países aí que estão tentando evoluir no IDH, tá? Olha lá o IDH de alguns países, ó. Vocês estão vendo, ó? Olha esses aqui, ó. De 800 a 1, que aí é Estados Unidos, né? Aliás, Canadá, Estados Unidos, Europa, Arábia Saudita, ó. Alguns países você vai ver que o IDH é mais evoluído, tá? Tem uma qualidade de vida melhor. Mas para medir o IDH, eu uso algumas informações. Eu preciso de algumas informações para fazer o cálculo do meu IDH, tá? Principalmente 3 informações a gente utiliza, tá? Vai utilizar a riqueza, vai utilizar a renda per capita, mas vai utilizar 3 fatores importantes. Por isso que eu vou voltar aqui em cima agora. Olha só. Para medir o IDH, eu utilizo esses 3 fatores aqui. Então anotem aí cada um deles no caderno, tá? Cada um deles. Então vamos entender aí. O governo ele faz um cálculo para poder calcular o número de IDH do país, tá? A ONU faz um cálculo. Então, primeira coisa que a ONU pega, expectativa de vida. O que é expectativa de vida? Expectativa de vida, galera, é a quantidade de anos que uma pessoa vai viver, a média de ano que as pessoas estão vivendo, a partir do nascimento. Então, por exemplo, a maioria das pessoas do meu país morre antes dos 80 anos. Tá? Alguns países, as pessoas falam, professor, minha avó viveu 90, minha avó viveu 86, minha avó viveu 85. Significa que os brasileiros estão vivendo mais que 80. Tem países, galera, que as pessoas vivem menos. Mas por que isso é importante, professor? Porque quando a pessoa vive mais, significa que ela teve uma vida melhor. Significa que as condições de saúde e as condições de alimentação dela são melhores, de higiene, de qualidade de vida dela está melhor. Os alimentos estão melhores. Então a pessoa que vive mais é porque ela teve uma vida melhor. O cara que passou fome a vida inteira, que não teve um medicamento, que não fez tratamento de saúde, que não se cuidou, ele vai morrer com 50 anos, com 60 anos.
E aí, se a maioria da população está morrendo com 50, com 60, com 50, com 60, a qualidade de vida é ruim. Então a expectativa de vida é ruim. Vive-se mais porque se vive melhor. Deu para entender a expectativa de vida? Então, quando eu falo assim, a expectativa de vida, vocês vão ver sempre agora eu falando, a expectativa de vida é alta, ou seja, vive-se muito no país. Olha, nesse país a expectativa de vida é baixa. Vive-se pouco, morre-se muito rápido. Tá? Segunda coisa, mortalidade infantil. Ah, mortalidade infantil? Sim, é o número de crianças que nasce antes de completar 1 ano de vida. Então anota lá no caderno, mortalidade infantil, crianças que morrem antes de completar 1 ano. Nasceu a criança, registrou, ela morreu antes de 1 ano, ela entra no índice da mortalidade infantil. Por que que a mortalidade infantil é importante? Se está morrendo muita criança antes de 1 ano, significa que a mãe não tem os cuidados necessários na gestação. Significa que o sistema de saúde está ruim, a mulher não está fazendo pré-natal, significa que ela não tem alimentos adequados, e aí a criança nasce, ela nasce subnutrida, ela nasce fraca, ela não consegue sobreviver muito tempo. Tá? Professor, mas a criança pode nascer com uma doença? Pode, mas aí vai morrer uma, vai morrer outra, a cada 1000 crianças morre uma. Isso é normal por doença, mas a cada 1000 crianças morrer 200... nós temos um problema. A cada 1000 crianças morrer 300, nós temos um problema. O certo é a cada 1000 crianças morrer uma, morrer 5. Por quê? Porque teve alguma doença, teve algum problema na gestação, a mãe tinha problema, a mãe morava na Cracolândia, por exemplo, e não se alimentou direito, não se cuidou direito. Tá? Agora, se as mulheres se cuidarem, se tiver um tratamento médico hospitalar tal, tem que nascer a maioria. Quanto mais criança morre, significa que o meu país não está bacana, não está funcionando bem, certo? Então esse é o segundo problema. E outra coisa importante, o terceiro gráfico que é usado é a taxa de analfabetismo. Mede a quantidade de analfabetos. Então eles pegam as crianças acima de 15 anos, as pessoas, né? Acima de 15 anos, não sabe ler, é analfabeto. Então eles fazem a taxa de analfabetismo. Significa que o país não tem uma qualidade de educação. Então, gente, o que eles fazem? Eles pegam lá, ó, tá vivendo bastante, significa que tem alimento, que a saúde tá boa. Percebe que eles usam os dados já melhores. As crianças estão nascendo, não estão morrendo, não estão com problema, então o hospital tá funcionando bem, a gestação tá funcionando bem, todo mundo tá na escola, todas as crianças estão na escola e tal. Gente, o Brasil, um dos motivos, eu sempre comento isso quando eu dou essa aula para vocês, pro 8º ano, que um dos motivos de vocês estarem na escola particular é essa taxa de analfabetismo que a ONU criou. Tá? Por quê? Porque a ONU ela falou o seguinte, que todo mundo tinha que ter direito à educação, tinha que estar na escola. E aí o governo brasileiro colocou todas as crianças na escola depois de 1996. E aí ele colocou as crianças na escola, só que ele tirou a repetência. Ele criou um sistema chamado progressão continuada. Justamente para quê? Para dizer, olha, esse cara não é mais analfabeto. Vocês acreditam? O Brasil fez isso para maquiar os números e para receber mais dinheiro da ONU, em 96. Tá? E até hoje a escola pública não tem reprovação por conta disso, desse sistema de progressão continuada, que foi inventado por causa dessa taxa para medir o IDH lá em 96. E aí a escola pública entrou num descrédito, entrou numa falta de qualidade, e aí o que acontece? Os pais de vocês optaram em colocar vocês numa escola que tenha um sistema mais forte, que é o colégio particular. Tá? Tô comentando isso para vocês entenderem um pouco disso. Tá bom? Então, gente, para medir o IDH, toda vez que eu perguntar na prova, quais os dados são usados para medir IDH? Expectativa de vida, mortalidade infantil e taxa de analfabetismo. Tá? Esses são os dados importantes. Aqui, ó, expectativa de vida ao nascer. Tá? Então, olha só os países que têm mais expectativa de vida. Ó, nos países mais escuros, as pessoas vivem em média. Gente, quando eu falo de média, é complicado, tá? Acima de 75 anos. Ó, mas tem países aqui, ó, que pessoas vivem, ó, entre 50 e 60 anos, ó. Ó os países da África, ó. As pessoas têm a média, a expectativa de vida aí, em média, 50 a 60 anos, tá bom? Isso é um tema muito importante. Bom, povo, eu acho que eu cheguei no final, tá? Nós vamos agora, tem um gráfico aqui importante, tá? Esse gráfico é pra gente dar uma olhada
tá? Em algumas coisas aí da expectativa de vida, e aqui é no consumo de calorias. Quantas calorias as pessoas se alimentam? Então aqui, ó, se vive melhor, ó, na Áustria, nos Estados Unidos, tá? São os países onde se consome mais calorias, tá certo? Olha só, alguns países, ó, aqui traçaram uma linha do que é ideal, tá? O ideal é que se tenha aqui, ó, essa é a atividade recomendada. No Brasil a gente até come mais do que o recomendado, tá bom? Mas em alguns países, ó, Chad, Zamíbia, Somália, olha na Somália, ó, eles estão comendo abaixo do ideal, tá bom? O livro de vocês aparece diferente, né? Tem página com página, tem uma comparação aí do gráfico, tá? E aí tem também, né? Eu acho que é o IDH aqui, ó, tá? Os países com IDH muito alto, alto, moderadamente alto. Eu acho que é IDH. Eu tô sem o livro aqui, eu não consigo identificar, tá bom? Mas galera, era isso. Comparem os mapas. A fome. Fome no mundo de 2014 a 2016. Então vocês vão ver, ó, nos Estados Unidos praticamente não existe fome, ó, no Canadá. E aí vocês vão ver que na África, ó, tá vendo aqui, ó, alguns países a fome, ó, chega a ser muito alta, certo? Galera, era isso que eu tinha para falar, tá? Vou dar uma encerrada na aula por aqui. Gente, a aula de hoje foi bem grande. A aula de hoje foi bem grande. Eu não vou colocar aquelas atividades que eu coloco aqui no Class, tá? Eu vou colocar, vocês façam, aqui no livro tem atividades, vocês façam as atividades do livro, tá? Façam essas atividades do livro aí bonitinhas, lindas e maravilhosas. Façam aqui no livro, certo? Não precisa mandar foto ainda. E, professor, mas não deu tempo, que o vídeo foi grande, faça mais tarde, lição de casa. Vamos lá, tem que terminar essa lição. Na próxima aula, eu vou colocar a pergunta, tá? Então, essa aula, o capítulo 4, a atividade 1, vai vir só na próxima aula dessa semana aqui, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Grande abraço para vocês, boa semana, tá? A gente vai se falando aí, tá bom? Qualquer coisa, chama lá no Zap, chama no mural aí que a gente vai conversando. Um abraço, fiquem com Deus.